Bom dia. Pessoal, esses são os novos alunos. Podem se apresentar à turma. Bom dia, eu sou o João. Eu sou o Jeremias. Eu sou a Janete. Podem ir para o lugar de vocês. Estudos em 2023 apontam que o preconceito nas áreas estudantis já atingiu 84% dos adolescentes, jovens e negros brasileiros. 8 em cada 10 dos jovens negros no Brasil sentiram ou presenciaram situações de preconceito na escola ou na faculdade. 81% veem racismo no Brasil, mas só 34% admitem preconceito contra negros. Em 2020, a pesquisa Poder Data mostrou que, no Brasil, 81% da população diz haver preconceito no nosso país por causa da cor da pele. 13% da população diz que não existe racismo no nosso país. Outros 6% não souberam responder. O preconceito e o racismo permanecem como resultado da inexistência de medidas para integrá-los economicamente na sociedade. Os atos de violência de 2021 apontam 29,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, pretos ou mestiços, enquanto os ocorridos entre amarelos, brancos e indígenas são de 11,2 por 100 mil habitantes, 13 de maio de 2022. Mesmo após 134 anos depois da Lei Áurea, a escravidão ainda não acabou e o racismo persiste. Ô Janete, por que vocês não vêm mudando pra cá? Tá bom. No mês de novembro, celebramos a Consciência Negra, sendo o dia 20 de novembro uma data para celebrar as lutas dos movimentos negros pelo fim da opressão provocada pela escravidão. Essa data refere-se à morte de Zumbi, importante líder do Quilombo dos Palmares, situado no Nordeste do Brasil. A consciência negra vai além de uma simples celebração. Ela representa a conscientização e a importância do povo negro na sociedade brasileira. É o reconhecimento do valor e da cultura rica e diversa, e principalmente da luta incansável das pessoas negras contra o racismo e a discriminação. Nunca jamais cederemos ao racismo e à intolerância, seja ela qual for, não cederemos 1 milímetro ao ódio. Diga não ao racismo. Eu sou Nilo Peçanha e minha trajetória política foi marcada pelo compromisso com a justiça social e o desenvolvimento do Brasil. Nascido em 1867, no estado do Rio de Janeiro, fui educado na tradição republicana e sempre acreditei na importância da educação e da modernização do nosso país. Durante a minha gestão como presidente de 1910 a 1914, trabalhei para promover reformas que visavam melhorar a vida dos brasileiros, especialmente aos mais pobres. Acredito que a educação é uma chave para o progresso e por isso defendo a ampliação do acesso à escola e à saúde. Também lutei por políticas que buscavam a inclusão social e o fortalecimento da democracia. Minha importância reside na busca por um Brasil mais igualitário, onde hoje sou lembrado não apenas como um político, mas como alguém que se dedicou a construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Lembre-se de mim como Nilo Peçanha, um defensor da justiça social e da educação, sempre em busca de um Brasil mais forte e unido. Eu sou o Nelson Mandela e minha vida foi dedicada à luta pela liberdade e pela justiça na África do Sul. Nasci em 1918, cresci em um país marcado pela segregação racial e pela opressão. Desde a minha juventude, percebi que precisava agir para mudar essa realidade. Minha importância reside na minha determinação de lutar contra o apartheid, um sistema cruel que nega os direitos básicos a milhões de pessoas. Fui preso por 27 anos, mas a injustiça que enfrentei apenas fortaleceu minha verdade. Enquanto estive na prisão, mantive a esperança viva, sabendo que a liberdade era possível. Após minha liberação em 1990, trabalhei incansavelmente para unir um país dividido. Em 1994, fui eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Um marco na história que simbolizou a vitória da resistência e da paz sobre a opressão. A minha história mostra que, mesmo nas situações mais sombrias, a luta pela justiça e pela dignidade humana pode prevalecer. Hoje, sou lembrado não apenas como um líder, mas como um símbolo da paz e da reconciliação. A minha vida é um testemunho de que a coragem e a determinação podem transformar o mundo. Lembrem-se
de mim como alguém que acreditou no poder da liberdade e da igualdade para todos. Eu sou Mary McLeod Bethune e minha vida foi dedicada à luta pela educação e pelos direitos civis dos afro-americanos. Nasci em 1875, na Carolina do Sul. Como filha de escravizados, eu sempre acreditei que a educação era a chave para a liberdade e empoderamento do meu povo. Fundei a Bethune-Cookman University em 1904, um espaço onde jovens negros pudessem ter acesso a uma educação de qualidade. Meu trabalho não se limita à educação. Eu também atuei como ativista, lutando pela igualdade racial e melhores condições de vida para a comunidade afro-americana. Acredito que minha importância não reside apenas nas instituições que criei, mas na esperança que inspira. Minha voz ressoou em espaço de decisão e tive a honra de servir como conselheira dos presidentes dos Estados Unidos. Defendi políticas que buscavam melhorar. Hoje, sou lembrada como pioneira, uma mulher que desafiou barreiras e abriu portas para muitos. Lembre-se de mim como Mary McLeod Bethune, uma defensora da educação e dos direitos humanos, cuja luta continua a inspirar todos nós a buscar igualdade. Meu nome é Sophie Charlotte de Mecklenburg. Nasci na Alemanha em 19 de maio de 1744 e sou filha do Duque Charles. Aos 17 anos, mudei-me para a Inglaterra para casar com o rei George III, a quem conheci apenas no altar. Sou a primeira monarca britânica com ascendência africana. O enigma sobre minha ascendência africana foi resolvida depois de uma investigação anterior sobre negros apresentados em pinturas flamencas do século XV. Essa hipótese foi fortalecida em 1996, quando o historiador Mário de Valdes, especialista em diáspora africana, apresentou evidências no programa. Segundo ele, minha linhagem pode remontar a Madragana Ben Aloandro, uma amante do rei português Afonso III, com uma distância de 15 gerações da minha. Ana Guimarães, a primeira mulher negra a me tornar física no Brasil. Comecei a jornada com a graduação em Física pelo FSC e me especializei em Física Experimental, focando em materiais condutores. Trabalhei por muitos anos no ITA, dedicando-me à pesquisa e à formação de novos profissionais. Minha trajetória foi repleta de desafios como o racismo e a falta de representatividade. Por isso, defendo a inclusão e a diversidade na ciência, buscando inspirar jovens negros e mulheres a acreditarem em seu potencial e a seguirem carreiras científicas. Quero que minha história sirva de exemplo de superação e resistência para as futuras gerações. Sou Dandara dos Palmares, uma mulher guerreira e defensora da liberdade. Nascida em um período de intensa opressão, eu vi a luta do meu povo contra a escravidão e soube que eu precisava fazer a minha parte. No Quilombo dos Palmares, ao lado de Zumbi, encontrei meu propósito, lutar pelo futuro do meu povo. Minha importância vai além de ser uma companheira de Zumbi. Eu liderava as mulheres na batalha, mostrando que a luta pela liberdade não tem gênero. Fui responsável por fortalecer a resistência e garantir que nossas tradições e conhecimentos não fossem esquecidos. Embora minha história tenha sido muitas vezes ofuscada, minha luta continua viva na memória dos que buscam justiça e igualdade. Sou um exemplo de força e determinação e meu legado é um chamado para todos lutarem por um mundo onde a liberdade e o respeito sejam os direitos para todos. Lembre-se de mim como Dandara, uma mulher que desafiou as correntes e desistiu pela liberdade do seu povo. Eu sou Zumbi do Palmares. Nascido em 1965, a minha vida foi dedicada à luta e à liberdade pelo meu povo. Desde jovem, testemunhei a brutalidade, a escravidão e a dor que isso causava. Quando assumi a liderança no Quilombo dos Palmares, meu objetivo era, claro, unir e proteger os que buscavam escapar da opressão, mas a importância da minha luta vai além dos Palmares. Isso simbolizou a resistência contra a injustiça e a esperança de um futuro melhor. Em cada batalha defendi não só a liberdade, mas também a dignidade e a cultura do nosso povo. A luta que enfrentei não era apenas física, era uma luta por identidade, direitos, uma declaração de que todos têm direito de viver em liberdade. Embora minha vida tenha terminado em 1995, meu legado permanece vivo. Inspiro aqueles que ainda lutam contra a descriminalização pela igualdade. A minha história é um lembrete de que qualquer luta por justiça nunca deve ser esquecida e que cada um de nós pode ser um agente de mudança. Lembre-se de mim, não apenas como Zoom, mas como a voz de todos que sonham com um mundo mais justo. Francisco Paulo de Almeida é uma figura histórica.
Nascido em Minas Gerais em 1826, ele foi um dos poucos homens negros a alcançar o título de nobreza no Brasil imperial. Descendente de africano, ele acumulou uma vasta fortuna ao longo da sua vida, especialmente com a produção de café, a principal atividade econômica no Brasil naquela época. No auge de seu sucesso, ele possuía várias fazendas no Vale do Paraíba, uma região altamente produtiva no sudeste do Brasil, e seus investimentos incluíam terras e escravos, o que é um dos aspectos mais contraditórios de sua trajetória. Apesar de sua ascendência africana, ele também participou ativamente do sistema escravista, que era uma das bases econômicas da cafeicultura. Essa contradição fez dele uma figura controversa, ao mesmo tempo que foi um homem negro que ascendeu na sociedade imperial brasileira. Ele também perpetuou as práticas que oprimiam outros negros. Além de fazendeiro, o Barão de Guaraciaba era conhecido por seu envolvimento na vida social e política da época. Em 1887, ele foi agraciado com o título de Barão por Dom Pedro II, como reconhecimento de sua relevância econômica e influência regional. Ele faleceu em 1901 em Minas Gerais, e sua vida levanta reflexões importantes sobre as complexas relações entre raça, poder e riqueza no Brasil no século XIX. Eu me chamo Mansa Musa. Eu assumi o poder em 1312 como Musa Keita I, numa época de prosperidade de diversos reinos africanos. Ao assumir o governo de Mali, ganhei o título de Mansa, que significa rei, e fui responsável por expandir as riquezas do império, que se concentravam sobretudo em ouro e sal, produtos que na época estavam altamente valorizados. Boa parte do que era usado desses recursos na Europa, África e Oriente Médio vinha dos meus domínios. No auge, a extensão do meu império abrangia o território atual de Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné, Nigéria, Chad e Mauritânia, na costa oeste da África, uma área de aproximadamente 1,2 milhões de quilômetros quadrados. A minha fortuna vem justamente da quantidade de ouro de Mali, praticamente impossível de mensurar, e em uma lista com os mais ricos do mundo, eu me destaco na primeira posição.